O Fluminense joga hoje contra o Atlético Goianiense aqui em Goiânia, exatamente. Estou em Goiânia para poder cobrir a partida, logo mais estarei lá no Antônio Ascioli. E tudo que você precisa saber sobre o Atlético Goianiense e Fluminense, partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2021, se encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, roda aí a vinheta do pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você vai deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal, isso ajuda bastante a gente também, e comenta o seu palpite pro jogo de hoje. Exatamente, quanto você acha que será o jogo de hoje entre Fluminense e Atlético Goianiense? Quer saber informações gerais? Quer ficar antenado no placar do Brasileirão? Seguir o Fluminense com notícias e com resultados ao vivo? O aplicativo OneFootball tá aqui na descrição para você baixar de graça o link. Vai lá e baixa. Inclusive, se você não for poder assistir o jogo hoje, que é num horário daqueles meio malucos, né? Afinal de contas, Fluminense e Atlético Goianiense se enfrentam às 7 horas da noite. Exatamente. Mais uma vez o Fluminense joga com o jogo da seleção brasileira jogando depois. E eu vi muitos comentários da outra vez e devo concordar que é. Muita gente falou, Gabriel, eu nem sabia que tinha jogo da seleção. Eu também só fui perceber isso quando eu vi que era 7 horas da noite o jogo. A transmissão da partida será pelo Premier e pelo Sport TV também. É jogo do Fluminense passando no Sport TV, mas para deixar claro, não passa para Goiânia, né? Para Goiás não passa o jogo, mas para quem tá no Rio de Janeiro vai passar no Sport TV sim. Além disso, é importante destacar que esse é o 19º jogo entre Atlético Goianiense e Fluminense. São 11 vitórias para o nosso lado, 3 empates e apenas 4 para eles. O problema é que dessas 4 vitórias aí que eles têm, ao longo de muitos anos, 2 foram os 2 últimos jogos. A gente perdeu as 2 últimas partidas para o time do Atlético Goianiense. Então é hora de tirar essa questão aí, né? E bem, normalmente nessa fala aqui inicial, eu falo de um contexto de tabela, mas a sexta rodada ainda é muito cedo, tem jogos atrasados, a gente se ganhar passa o Atlético Goianiense, eles com um jogo a menos, inclusive ainda está muito incipiente. O importante o Fluminense se mantém ainda na parte de cima da tabela, mesmo não tendo vencido fora de casa ainda. E eu queria trazer até para esse ponto de estatística, né? Acho muito interessante a gente trazer o espião estatístico lá do GE, trouxe uma série de números muito interessantes que eu queria falar nessa abertura aqui de vídeo. Basicamente, o número que me chamou mais a atenção é o de que em todo jogo basicamente do Fluminense, tem gol. Todo jogo fora de casa. A exceção Fluminense-São Paulo, né? O 0x0 foi, na verdade, o único 0x0 do Fluminense na temporada. Se a gente pegar os jogos grandes, o que são os jogos grandes? Você eliminar o Carioca, basicamente, né? Até porque não tem muito fora de casa no Carioca. O Fluminense vai fazer gol contra o Red Bull lá em Bragança Paulista, vai fazer gol contra o Red Bull também pelo Brasileirão, 2 inclusive, vai fazer gol em uma série de jogos, vai fazer gol contra o Fortaleza, ou seja, o Fluminense tem feito gols, na Libertadores fez gol em todos os jogos fora de casa, tem feito gols fora de casa, sempre tem, e na maioria das vezes leva também. O único dia que não levou foi o dia que não fez, foi contra o São Paulo. Já o Atlético Goianiense é o inverso. Basicamente, os jogos que eles jogam em casa, e eu falei basicamente umas 30 vezes já, mas é porque tá escrito aqui, os jogos que ele joga em casa não acontece gol. Pra vocês terem noção, nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense em casa, em Goiânia, só um teve gol, que foi um 2x0 deles no Corinthians. Os outros 4 jogos não teve. Eles estão invictos como mandante há 6 jogos, ou seja, não é um jogo simples. O Barroca tá iniciando um trabalho, iniciando com o pé direito, vou falar mais disso mais na frente. E nesses 6 jogos você pode falar, Gabriel, mas aí é tudo jogo mole, né? Cara, nem tanto. São 2 vitórias e 4 empates, né? Como eu falei, se não teve gol em 4 jogos, é sinal de que eles também não tinham como ganhar. E desses jogos tem aí Sul-Americana, tem Campeonato Goiano, tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, tem jogos mais complicados também. Enfim, né? A gente não diria que a gente precisa da vitória, mas é muito interessante pro Fluminense vencer esse jogo hoje. E nessa guerra de estatísticas, vamos ver quem vai levar melhor. Torço pelo Fluminense levar e vamos ver como que a gente pode levar agora na parte do bola em campo. Bem, bola em campo na área e você sabe que se derrubar é pênalti, tomara que seja pênalti pra gente.
Mas falando sério agora, Roger vem com mudanças, né? Depois de não voltar ao Rio de Janeiro, o Fluminense treinou, saiu de Fortaleza, veio direto para Goiânia, treinou na terça-feira aqui em Goiânia e Roger vai preservar 2 jogadores. São 3 mudanças no time, mas ele preserva 2 jogadores. Você vai entender agora na hora que eu botar a escalação aí na tela para você. Isso porque Fred mantido no ataque, não será poupado, mas o time começa pelo gol. Marcos Felipe, goleiro. Calegari mantido na lateral direita. Samuel Xavier vai ser relacionado, volta a ser relacionado para a partida, porém não é um jogador que estará já apto para jogar, mas volta a ficar no banco, né? Já treinou e deve ser relacionado sim para ficar no banco de Calegari. Na zaga, Nino e Lucas Claro. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos. E sim, Egídio é um dos que, por precauções, não vai jogar a partida de hoje. Será poupado, né? No meio de campo, Martinelli, Iago, que é a outra mudança, porque volta, André volta para o banco, porque Iago volta, estava suspenso no jogo de domingo contra o Fortaleza, ao lado de Nenê, fazendo essa linha aí de 4 jogadores, com Gabriel Teixeira pela ponta esquerda, Fred centralizado, e na ponta direita, Kaique, porque Caio Paulista, assim como o Egídio, também está sendo preservado. Ou seja, basicamente são 3 mudanças, olha o basicamente aí de novo, hein? São 3 mudanças, uma porque o titular está voltando e as outras 2 preservando os jogadores. Para a gente poder falar especificamente sobre as mudanças aí, é Roger rodando elenco mais uma vez. Ele já falou algumas vezes que o jogador começa a perder desempenho com 10, 11 jogos seguidos. Caio Paulista estava quase que nesse nível, né? Tem uma interrupçãozinha ele só. Egídio também numa sequência muito grande desde que retomou a posição de titular. Então Roger roda o elenco. E assim, eu diria que dessa vez não tem nem muitas críticas. Até procurei e não achei muitas críticas porque era meio que óbvio, né? São 2 jogadores que são titulares, Egídio e Caio Paulista, mas que também não tem discussão hoje sobre os reservas. Você pode até falar, Jeff Té tinha que ter uma chance, mas é um jogo que tá fora de casa, nem viajou, é uma outra situação, não é a mesma coisa. E quanto ao ataque, obviamente, Kaique no lugar de Caio Paulista, ainda mais jogando pela direita. Falando sobre o Atlético Goianiense, até pedi pra galera no Twitter, mandei mensagem para 2 jornalistas que cobrem Atlético Goianiense, mas não obtive resposta, por isso dessa vez aqui não tenho vídeo falando sobre o adversário. Mas dei uma estudada, né? Fui ver alguns jogos do Atlético Goianiense para poder ter uma noção de como eles jogam. Vi alguns jogos fora de casa, alguns jogos dentro de casa para poder ter essa noção também. Mas não diria que não são mudanças muito significativas, não. É uma defesa que marca muito em linha. Tem ali 2 linhas de 4, às vezes chega a ter um 5º jogador, mas a defesa marca muito em linha. E isso não é nem lançamento nas costas, não. As inversões, a quantidade de chances que o Atlético Goianiense dá em inversões de bola é bizarro. Assim, é bizarro. Quase todo lance de perigo adversário vem numa bola que tá na direita, dominou, pum, virou o jogo e tá o lateral marcando o atacante adversário. Ou seja, se você botar um lateral para marcar Natanael do Atlético para marcar Fred, bola na cabeça de Fred é gol, ponto. Então assim, por várias vezes isso acontecia. Então como essa defesa que marca em linha com 4 tem essa dificuldade quando inverte a bola. Pode ser uma chance pro Fluminense, as inversões, principalmente usando o Nenê, que é uma parte boa que ele tem. Segunda coisa interessante que é quando eles estão ofensivamente. De vez em quando eles sobem marcação para fazer marcação-pressão e conseguem resultado em cima disso. A nossa saída de bola, apesar de eu colocá-la como uma boa saída de bola, mas farrapou, principalmente contra o Red Bull, que pra mim é um time que se assemelha a esse time do Atlético Goianiense nesse quesito, no quesito de utilizar muitos passes verticais e às vezes até na diagonal, rasteiro, quando rouba a bola para poder chegar rapidamente ao gol adversário. Tem ali Janderson, tem o Zé Roberto, eu acho que o nome do outro é Paulo alguma coisa, que também são jogadores de mais agudos e de velocidade, e que, quando sobe essa marcação, tende a criar problema para o adversário. E isso pode ser um problema para a defesa do Fluminense, caso não esteja 100% atento. Mas também tem aquele negócio, né? Subiu a marcação, você deu 2 passes, tá direto, cara a cara com a defesa adversária, já com muito espaço para pouco jogador. Como eu falei, lembra um pouquinho o time do Red Bull, não tem a mesma qualidade, que eu acho que técnica que o Red Bull tem, mas é um time organizado. Não tá invicto há muito tempo à toa. Não tá na 8ª da Copa do Brasil à toa, eliminando o Corinthians. Não tá nas primeiras posições, sendo hoje a melhor defesa do Brasileirão.
Por que a melhor defesa? Porque não levou gol. É simplesmente... aliás, levou, né, o gol do Atlético Paranaense no domingo, mas dentro de casa ainda não levou gols. É basicamente isso. Olha o basicamente aí de novo. Não levou gols dentro de casa. Isso chama atenção. Só levou 2 gols até agora na competição. É a segunda melhor defesa do campeonato, atrás apenas do próprio Atlético Paranaense, que foi quem venceu domingo na Arena da Baixada. Ou seja, vai ser um jogo, como eu fiz lá na abertura, um jogo de um time que não leva gols, mas também não faz muitos, né? Só fez 4 no Brasileirão, contra um time que faz muitos gols. Ou, não diria faz muitos, mas todo jogo faz gol, mas também todo jogo leva gol. Vamos ver qual que vai prevalecer, né? A arbitragem da partida será feita pelo... Eita, peraí, essa é a vinheta do Podcamp, essa é a vinheta da Juba, agora embolou tudo, hein? Eita, os atalhos. Ainda tô me acostumando com os atalhos aqui ainda. Mas vamos para a arbitragem da partida, que tem novidade. A arbitragem da partida, que será feita pelo senhor... Esse nome até é diferente, não tô acostumado. Paulo César Zanovelli, que é de Minas Gerais. Por que não estou acostumado? Eu sei que vocês pediram pra eu botar a fotinha, e agora vai ter fotinha sempre do árbitro aqui. Aí você tá olhando pra fuça dele e tá falando, não conheço. E é normal que você não conheça. É um árbitro muito novo, acho que tem 32, 33 anos, nunca apitou jogos do Fluminense e, na verdade, ele nunca tinha apitado Série A. É um árbitro daqueles que tá sendo testado, tá subindo, né? Ele apitou Série A no Juventude Atlético Paranaense só... Foi o primeiro jogo, há 2 semanas atrás, o primeiro jogo dele na Série A. Espero que seja um árbitro promissor e que não... Enfim, que a gente vai lembrar de que, lembra quando ele apitou, ele nem tinha tanta moral assim, etc. Do que ser um árbitro que vai nos encher o saco. Espero que tenha controle do jogo também. A gente sabe que o time do Fluminense é muito chato com a arbitragem. Ou seja, tomara que ele tenha controle do jogo. Tem VAR, isso ajuda um pouco ao erro dele ser minimizado. É isso. E eu vou te fazer o seguinte pedido. Logo após a partida, vem ver aqui a live do Raiz Tricolor. Estarei diretamente lá do Antônio Ascioli, eu vou fazer a live de lá, espero ter área de celular, espero estar tudo ok para poder fazer a live perfeitamente de lá. Mas vai ter live pós-jogo diretamente lá do estádio, a gente conversa um pouco sobre a partida, vê a coletiva e etc. E claro, você vem aqui para o Raiz Tricolor. Esquece jogo de seleção brasileira, cara, esquece. Não tem nada de positivo para você ver de seleção brasileira que eu sei que você quer ver em relação ao Fluminense. Que o Fluminense vença. O principal hoje é não nos fazer sair daqui decepcionados, até porque tem uma sequência de 4 jogos no estado do Rio, que é para poder empolgar de vez. Saudações tricolores, volta com uma vitória, Fluminense. Valeu.